Senhor para o nosso coração. E queremos relembrar os irmãos que nesse momento os vasos são de barro, mas é o pastor por excelência que vai falar conosco, usando o seu servo, o reverendo Vinícius. O Vinícius já é conhecido da maioria, já veio outras vezes aqui, é sempre uma alegria tê-lo conosco. Ele desta vez não veio solteiro, né? Já veio acompanhado, vou deixar ele apresentar digníssima. E eu quero deixar ele bem à vontade e dizer para o Vinícius que nós estamos expondo os salmos e ainda estamos no Salmo 1, no 8º sermão. E a igreja já aprendeu que o crente de verdade medita na lei dia e noite. Então eu já disse, vou preparar um sermão até meia-noite. Pode ficar à vontade, a igreja já acostumou. Então que Deus possa te usar, fica à vontade para usar o tempo e que seja a boca de Deus para nós. E você não leia a palavra nem escute com indiferença, com incredulidade. Toda a atenção. Crianças também, Bíblia na mão, atentos para ouvirmos com o coração. Irmão, Deus o abençoe. Você está aqui embaixo. Meus irmãos, é uma imensa alegria estar com todos vocês nessa manhã. De forma muito especial agradeço pelo convite da parte do reverendo Lisandro, bem como do conselho, e parabenizo a igreja, louvo a Deus pelos 10 anos de organização dessa comunidade. Eu trago o abraço da Igreja Presbiteriana de Tatuí, igreja que pastorei, e nós nos alegramos muito em Deus por aquilo que o Senhor tem feito na comunidade e aquilo que Deus tem feito através de cada um de vocês. Está comigo a minha esposa, Nayara, está ali no fundo, e nós temos a grande satisfação de adorar a Deus juntamente com os irmãos, bem como compartilhar da palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, nós leremos os versos 50 a 53. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Versos 50 a 53. Assim diz o Senhor. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, nós te louvamos e te engrandecemos. São muitas as expressões da tua graça neste lugar, na vida desta igreja, e sabemos, Senhor, que o maior de todos os presentes nos foi entregue em Cristo Jesus, nosso Salvador. Mais do que isso, nós temos a firme convicção de que o Senhor não está ausente, mas por meio do teu Espírito ministras os meios de graça para o fortalecimento da nossa alma. E mais uma vez, reunidos com o teu povo, queremos ouvir a tua voz. E pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração, dirigindo os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas vontades, para que tudo em nós se submeta ao teu querer. Assim, Deus bendito, que o teu Filho seja apresentado mais uma vez, a sua vinda, a sua entrega, a sua gloriosa ressurreição e a sua presença maravilhosa por meio do Espírito Santo entre nós. Assim nós oramos e muito mais nós te agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém. O pressuposto que envolve esse texto é aquilo que nós conhecemos como ressurreição. Ressurreição é algo que acontece constantemente no texto bíblico, especialmente no ministério de Jesus. Entretanto, nós não podemos tratar essa ressurreição que engloba esse texto de qualquer maneira ou de qualquer forma.
Ao tratarmos da ressurreição do Senhor, nós lidamos com uma verdadeira ressurreição, tanto é que ele seria chamado de o primogênito, aquele que vem a este mundo ou ressuscita dentre os primeiros dos que dormem. A ressurreição de Jesus é especial por conta do contexto em que ela acontece. É uma ressurreição que atesta a vitória, que atesta a conquista, que atesta que o Deus homem venceu inclusive a morte. Mas há, além disso, uma outra característica. É uma ressurreição que nós agora poderíamos contemplar aquilo que um dia nós mesmos nos tornaremos. Não um conceito de divinização, ou até mesmo daquilo que os orientais chamariam de teoses, em que nós nos apropriaríamos da natureza divina e quase que nos tornaremos uns deuses. Mas nós veríamos aquele corpo glorioso. E se nós lá estivéssemos, veríamos o corpo glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, corpo com o qual Ele continuava a operar milagres e, ao mesmo tempo, corpo com o qual Ele manifestava a sua vitória sobre a morte. É então que você acompanha não só a ressurreição do Filho de Deus, mas aquele grupo. O mesmo grupo com que Jesus já havia compartilhado tantas mensagens. E um grupo que agora passava por uma experiência única e uma experiência transformadora. Imagine o seguinte, são indivíduos que caminharam com Jesus por aproximadamente 3 anos. Aprenderam dele, ouviram sobre ele e acompanhavam o ministério do Filho de Deus, compreendendo que ele não só era um simples profeta, mas ele é o próprio Deus encarnado. E ele, como Deus encarnado, tinha palavras de vida, palavras de transformação, palavras de arrependimento, palavras que tocavam o ser humano de uma forma totalmente diferente, que eram capazes de tirar esse mesmo ser humano da mais terrível morte e transportá-lo para a vida. Quantas mensagens de Jesus eram mensagens confrontadoras. Quantas palavras do Filho de Deus eram palavras que tiravam aqueles homens do ambiente comum, tiravam aqueles homens da zona de conforto e deixavam-nos agora com uma percepção da sua própria natureza falida, carente do próprio Deus, mas encontravam em Jesus o alento. Jesus é aquele amigo que continuava a suportá-los mesmo com tanta incredulidade. Jesus é aquele professor que chamava a atenção quando necessário, mas não desistia dos seus alunos. Jesus é o bom pastor, que estava sempre disposto a restaurá-los e reconduzi-los à presença de Deus. Agora, aquele Cristo havia sido morto, havia sofrido, a esperança daqueles homens veio abaixo, até que chegou a ressurreição. O que aconteceria? O que esperar do Cristo ressurreto? É certo que quando esteve antes da sua ressurreição, caminhando e pregando com aqueles homens, eles tinham uma ardente expectativa de que chegaria algum momento que ele entraria pelos portais de Jerusalém e estabeleceria o reino, ou restauraria o reino sobre Israel, como nós veremos daqui a pouco. Mas o que esperar do Cristo ressurreto? O que esperar do seu poder? O que esperar dos seus milagres? O que esperar da relação deste Cristo com o ambiente de Israel, com as expectativas de Israel, ou mesmo com o que aconteceria com aquele povo e com aqueles discípulos? Você nota que após a ressurreição são alguns dias, e alguns dias em que Jesus continua com eles, alguns dias que Jesus trabalha ainda o coração daqueles homens, alguns dias em que ele continuava a instruir com imensa paciência. Você está aqui no finalzinho do Evangelho de Lucas. Você já acompanhou histórias como a própria história da ressurreição. Você já viu histórias maravilhosas como o Senhor que acompanha os 2 viajantes na estrada, aqueles que iam de caminho para Emaús. Você já vê a alegria daqueles homens na certeza de que Cristo ressuscitou, portanto é vitorioso sobre a morte. Mas agora você vê o Senhor Jesus fazendo algo que era comum no seu ministério, algo que era próprio do seu ministério, que ele constantemente fez com os seus apóstolos, a fim de que tivesse maior intimidade com eles, a fim de que pudesse conversar de modo mais franco, aberto, a fim de que pudesse pastoralmente tratá-los, lembrando que logo eles seriam os que conduziriam a igreja e Cristo, embora fisicamente ausente, enviaria o seu Espírito Santo. Jesus deixa o tumulto de Jerusalém,
Deixa aquela cidade que ainda estava assustada com os eventos que já passavam em termos de murmúrios de que ele havia ressuscitado. E vai para um lugar um tanto diferente. Ele vai para Betânia. Não é a primeira vez que ele está ali, mas agora há um tom especial. Naquele lugar, curas tinham acontecido. Naquele lugar, até mesmo afrontas por parte dos fariseus tinham acontecido. Mas agora, aquele lugar era um lugar em que Jesus estaria com os seus. Jesus estaria com os apóstolos. Homens que certamente estavam ansiosos. Qual será o próximo passo? Qual será a próxima conquista? Como que nós entraremos nessa história? Como nós cumpriremos aquilo que Jesus, ao longo de todo o seu ministério, disse que nós faríamos, que é pregar o Evangelho? É provável que os olhos atentos e os ouvidos muito precisamente concentrados ao que Jesus falava, estavam prontos a assumir aquilo que Jesus teria como missões para aqueles discípulos. Mas é então que você precisaria do suporte, o suporte do livro de Atos dos Apóstolos. E olhando ali no comecinho de Atos, logo no primeiro capítulo, você consegue esmiuçar quais foram as cenas que aconteceram enquanto estavam o Senhor Jesus e os seus discípulos nessa cidade, aqui nessa região de Betânia. É nesse instante que você vê que os discípulos acompanharam o ministério de Jesus por 3 anos. Eles viram e assistiram, embora estivessem boa parte deles escondidos, a morte do Senhor. Eles acompanharam a ressurreição, estiveram com Jesus por 40 dias, mas ainda assim eram homens que precisavam ser instruídos por Jesus. Afinal, antes de cumprir toda a missão, eles estavam preocupados com coisas do tipo: agora nós reinaremos, agora os nossos problemas serão solucionados, agora Israel deixará de ser uma nação espalhada, dividida, para se transformar em um só povo, agora que o reino finalmente será restaurado a Israel e nós voltaremos ao mapa do mundo e o próprio Império Romano haverá de se submeter ao nosso poderio. E mais do que isso, será que nós restauraremos, por meio da pessoa do Filho, aqueles tempos gloriosos de Salomão, ou mesmo os tempos áureos do rei Davi? É esse tipo de preocupação que move os apóstolos. É esse tipo de angústia, é esse tipo de ansiedade que toma o coração destes homens, e por isso que Jesus pacientemente os retira para Betânia, e é o lugar em que eles expõem o seu coração, é o lugar em que eles falam das suas ansiedades, é o lugar em que eles colocam para Cristo Jesus aquilo que realmente era relevante para eles e não necessariamente relevante para Jesus naquele momento. Mas o que é mais significativo é a extrema necessidade deles de ter intimidade com Jesus, de ter um tempo com Jesus, e a graça transbordante em Jesus de primeiramente conceder isso a eles. É curioso perceber que os discípulos eram pessoas como nós. É curioso perceber que as expectativas que eles tinham sobre as suas próprias vidas são muito parecidas com aquelas que você e eu temos. É muito importante nós notarmos que eles não eram super-heróis, mas eram pessoas de carne e osso como nós somos, e que também de vez em quando se apresentam diante do Filho de Deus e dizem: Senhor, eu quero a minha causa resolvida, eu quero o meu problema solucionado, eu quero que os meus projetos vão adiante, eu quero que a minha vida passe por uma transformação radical, e então eu desfrute um pouco de uma alegria no tempo presente, que o meu tempo e espaço sejam alegres, que os meus momentos sejam festivos e que eu encontre a alegria, só que uma alegria resumida à circunstância, ao tempo, ao espaço. Nós fazemos isso constantemente. Nós, por vezes, talvez não usemos as mesmas palavras dos apóstolos para Jesus: Senhor, quando haverá de restaurar o reino a Israel? Só que nós usamos outros termos: Senhor, quando a minha doença haverá de passar? Senhor, quando que o meu problema financeiro haverá de se dissolver? Senhor, quando eu alcançarei espaço nessa terra e serei visto?
Senhor, quando os meus problemas se dissolverão e eu terei agora um fôlego para a minha vida e uma alegria diferenciada. Senhor, quando as minhas angústias cessarão e tudo aquilo que eu almejo para mim se tornará concreto. Você percebe? Muitas vezes as nossas prioridades, ou as prioridades que nós apresentamos ao nosso Deus, não são as prioridades de Deus, são prioridades nossas, para nossa própria satisfação, para resolvermos os nossos problemas, mas não pensamos que existe um mundo muito maior do que o nosso, existe uma vontade muito maior que a nossa, que a vontade do nosso Deus. Já percebeu como muitas vezes nós oramos? Já reparou como nós rapidamente nos aproximamos de Deus com uma lista imensa de pedidos e suplicamos ao Senhor que resolva todos os nossos problemas, mas é raro alguém se dispor a dizer assim: Senhor, eu quero te agradecer e meu pedido é que o Senhor me use aonde o Senhor quiser. É muito raro, por exemplo, dentro do contexto familiar, nós observarmos famílias que incentivem filhos que sejam ministros do Evangelho, filhos que sejam missionários. O que é mais comum é o contrário, quando alguém fala assim: olha, o seu filho ou sua filha vai ser missionários, os pais falam: não é possível. Mas é muito problema, é muita luta. Eu tenho planos para ele, eu tenho planos para ela, eles têm uma carreira em termos econômicos para cumprir. Eu tenho aqui um planejamento para a vida inteira, que vão para a universidade e depois disso entrarão numa grande empresa, ou mesmo terão a sua própria empresa e crescerão economicamente. Só que perceba o seguinte: a nossa perspectiva de bem-estar, a nossa perspectiva de sucesso, a nossa perspectiva de que as coisas têm que acontecer para que nós tenhamos uma boa vida aqui e agora, não é necessariamente aquilo que Deus quer para nós. Ao contrário. Por que não pensarmos em filhos missionários? Por que não pensarmos em gastar intensamente a nossa vida pelo reino de Deus? Por que não vermos toda a obra para o Senhor, além daquilo que é o próprio ministério, mas todas as nossas atividades como meios para que Cristo seja anunciado? O problema é que, ainda mais considerando uma geração como a nossa, estamos extremamente presos ao consumismo, extremamente presos aos prazeres que essa vida pode oferecer, e não pensamos que, na verdade, nós vivemos e existimos para ouvir a voz do Senhor e para questionar a Deus: Senhor, aonde o Senhor quer me usar? E mais do que isso, como o Senhor quer me usar? É o que acontecia com esses apóstolos. Mas vejam, para que isso acontecesse, foi necessário que o Senhor chamasse esses apóstolos à parte, desse a oportunidade para que eles expusessem o seu coração e para que eles falassem abertamente qual era o verdadeiro desejo do seu ser. Mas é aí que o Senhor Jesus também os instrui. Lá em Atos, que é um texto que nos dá bastante suporte, você vê que o Senhor Jesus diz assim: não compete saber a vocês, vocês não precisam saber qual vai ser o tempo. Vocês não precisam saber qual será o momento da vinda, qual será o momento da glória de Israel, qual será o momento em que tudo será restaurado. Isso não vos compete, observando as palavras de Jesus. Mas vocês têm missões a serem cumpridas. Mas vocês têm tarefas a serem cumpridas. E vocês têm algo grandioso a ser realizado, não para a própria glória dos apóstolos, mas para a glória de Cristo. E é aí que nós percebemos que é esse momento de intimidade, é esse momento de conversa franca, é esse momento de derramar do coração, e o momento em que nós ouvimos da parte do nosso Deus bondoso e por meio do Espírito Santo, que nós somos edificados e que nós somos preparados. Por que há uma insistência tão intensa para que a leitura bíblica aconteça? No dia a dia, nas casas, no ambiente não só que você tem folga, mas que em todo o tempo você seja profundamente impactado pela palavra, edificado pela palavra. Por que a insistência em termos momentos, não só no domingo, mas também durante a semana, de encontros para que leiamos a Escritura Sagrada? Porque a insistência, principalmente dos ministros, dos presbíteros,
e chamando a atenção da igreja para que se volte à Bíblia e busque na Escritura Sagrada aquilo que é essencial para a vida. Por que essa insistência toda? Porque você e eu precisamos muito da instrução do Senhor. Nós precisamos em todo o tempo da instrução do Senhor, para nos encorajar. A instrução do Senhor para fazer com que o nosso coração se renove. A instrução do Senhor para fazer com que a nossa vida tenha um direcionamento firme, leal, concreto, mas especialmente a direção do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós não nos deixemos domar e não nos deixemos conduzir pelo nosso próprio coração. A gente ouve em filme constantemente, né? O que você precisa é ouvir a voz do seu coração. Já ouviu isso? Filme, desenho, isso aparece o tempo todo, que a solução estaria dentro do coração. Quando você dá ouvido ao coração, você tem o direcionamento certo para a sua vida. Não caia nessa. A Bíblia é o único livro, com razão, porque é inspirado pelo Espírito Santo, que é capaz de apresentar a você aquilo que você já sabe, só que nós, como seres humanos, e pelo nosso egoísmo e orgulho, não temos coragem de assumir. O nosso coração é mau, desesperadamente corrupto. É do coração que nascem as coisas mais assustadoras. O próprio Jesus diz que homicídio, adultério e aquilo que dentro de uma moralidade comum, até mesmo para os incrédulos, é assustador, é o que existe aqui dentro. Por isso que você e eu precisamos o tempo todo ser forjados pela palavra. Por isso que nós precisamos constantemente ouvir a voz do bom pastor. Só que isso exige tempo, isso exige intimidade, isso exige franqueza, porque você terá que dizer a Deus: Deus, a minha vida tem sido centrada em buscar os prazeres dessa terra. Senhor, a minha vida tem sido investida apenas por lucro, por viagens, por conforto, e eu não tenho meditado no teu reino. Senhor, as minhas prioridades não são as tuas. E é aí que nós ouvimos a voz do bom pastor. Viver a vida cristã não é meramente você ser alguém de ferro, não peca, não pensa o que não devia, não tem projetos que não combinam com a vontade de Deus. Infelizmente, ainda nessa terra, nós temos que lidar com os nossos pensamentos vãos. Ainda nessa terra, nós precisamos lidar com um ambiente que nos leva ao pecado. Ainda nessa terra, nós temos que lidar com o nosso próprio coração, que luta constantemente contra o Espírito, e o Espírito milita contra a nossa carne, para que nós nos voltemos à vontade de Deus. Essa é a nossa condição. Só que essa intimidade com Deus não é para se apresentar diante do Senhor com aquelas orações já planejadas, já estabelecidas, já bem consolidadas, só que sem alma, só que sem vida, só que sem sinceridade. Por mais que estivessem errados, como estavam os discípulos nessa ansiedade, eles foram francos de dizer: Senhor, é isso que nós queremos. E aí é que Jesus então reverte e apresenta-lhes o propósito de Deus, o projeto de Deus a partir da palavra. Agora, quantos de nós não têm a mesma franqueza? Quantos de nós falam algo a Deus que não tem no seu coração? Quantos de nós falam com o Senhor, ou até mesmo omitem do próprio Deus aquilo que é próprio de uma natureza caída, embora restaurada pela graça de Deus? Quantos de nós nos apresentamos ao nosso Deus como se Ele fosse um estranho? E nós, por vezes, somos mais sinceros com amigos, somos mais sinceros com o cônjuge, somos mais sinceros até mesmo com pessoas que nós não deveríamos ser, do que com o nosso Deus. Fale ao Senhor francamente. Fale ao Senhor aquilo que realmente está em seu coração e na sua alma. E abertamente diga ao Senhor: Senhor, é isso que está aqui. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de direcionamento. Eu preciso saber não qual é a minha vontade, porque a minha vontade ainda é inclinada a coisas que não correspondem ao reino de Deus, mas qual que é a tua vontade para a minha vida? E é nesse ponto e nesse estágio que Jesus fala. Muitas vezes é para dizer para você e para mim: não compete você saber disso agora.
Ou então para falar abertamente para você o que você está pensando, o que você tem como projeto, o que você quer, não é a vontade de Deus, desista logo disso. Muitas vezes é para confirmar o nosso coração, muitas vezes é para nos consolar, muitas vezes é para fazer com que nós tenhamos renovado a esperança. Só que só é possível isso acontecer quando você se lança não só a falar com Deus, mas também a ouvi-lo. Como Deus tem prazer em falar conosco, como Deus tem prazer quando nós nos deleitamos nas páginas da Escritura Sagrada e ouvimos a voz do próprio Deus e observamos aquilo que Ele fala e nos atentamos, confrontando pelo Espírito Santo o nosso coração e conformando a nossa vida, a nossa vontade, especialmente a nós mesmos, a imagem do Filho de Deus. O que acontece aqui? Jesus leva os discípulos para um lugar à parte, um lugar íntimo, um lugar de conversas francas, um lugar em que Ele ouviu, mas especialmente um lugar em que Ele falou. Afinal, Ele estava preparando aqueles que avançariam e pregariam o Evangelho aos mais variados lugares do mundo. Mas, além desse momento de intimidade, nós precisamos da bênção de Deus. O texto, na sequência, diz que quando eles estavam ali, o Senhor Jesus os abençoava. E o Senhor Jesus estendia as suas mãos, abençoando os seus apóstolos, e enquanto isso acontecia, ele se retirava para os céus. Meus irmãos, como nós precisamos da bênção de Deus? Como nós precisamos desse ato generoso, bondoso, cuidadoso da parte do nosso Senhor. E nós precisamos não só como indivíduos, mas também como igreja, constantemente da bênção do nosso Deus. A bênção é algo que acompanha o povo de Deus desde sempre. Você nota desde as primeiras páginas do texto bíblico, o Senhor vindo ao encontro do seu povo para abençoar. E afinal de contas, o que é abençoar? É trazer aquilo que é bom, é trazer aquilo que é próspero, é trazer aquilo que é alegre, é trazer aquilo que dá paz, é trazer aquilo que reverte as tempestades do coração, é trazer a confiança, é trazer a tranquilidade e é trazer a certeza da presença de Deus, apesar das circunstâncias. Não quer dizer que a bênção de Deus haverá de necessariamente se reverter em prosperidade financeira, em uma saúde totalmente estabilizada. Não quer dizer que não haverá crises familiares, crises pessoais, não é nada disso. Mas quer dizer que, apesar de tudo isso, nós temos paz no nosso coração, nós temos alegria no nosso coração, porque nós vivemos sob a dependência e sob a mão poderosa do Deus Supremo, Criador de todas as coisas. Nós necessitamos disso constantemente. Para a sua vida você precisa, para a sua família você e eu precisamos. Como igreja, nós precisamos da bênção de Deus. E o que a bênção de Deus faz é também tirar das nossas mãos o controle. Você acompanha dentro do próprio Evangelho, esses apóstolos, sob a autoridade de Jesus, indo para vários lugares, pregando o Evangelho, operando milagres, despertando vidas, e eles chegam até mesmo eufóricos diante de Cristo, relatando tudo o que fizeram. Só que o texto faz questão de dizer, eles realizaram tudo aquilo porque estavam sob a autoridade do Filho de Deus. Aqui, quando o texto bíblico nos mostra que ele, Jesus, abençoava os seus, é uma declaração muito evidente de que o que haveria de se seguir, a missão, as tarefas, as lutas, os momentos mais difíceis, mas ao mesmo tempo aquela onda de conversões, verdadeiras, genuínas conversões, não aconteciam meramente pela habilidade dos apóstolos. Não era o discurso de Pedro, não seria futuramente a habilidade de Tomé, ou mesmo de Mateus. Não era a intrepidez destes homens que foram a todos os lugares do mundo, mas o ponto central é que a bênção de Deus os habilitou, a bênção de Deus os fortaleceu, a bênção de Deus os encorajou, a bênção de Deus fez com que eles pudessem avançar. É claro que eles teriam problemas. Você não acompanha, por exemplo, dentro do próprio livro de Atos,
A igreja, no momento de crise, lá em Atos capítulo 15, em que ela precisa resolver uma situação muito grave entre judeus e gentios. É claro que a igreja tem problemas. Você não acompanha lá em Gálatas, quando o apóstolo Paulo fala que teve que resistir à face de Pedro, porque um homem de uma coragem, de uma envergadura espiritual, agora estava rendido à vaidade de estar entre os judeus e flertando até mesmo um pouco com um certo legalismo. É claro que isso vai acontecer, mas nós temos a bênção do Senhor, a bênção que faz a igreja avançar, a bênção que transforma vidas, a bênção que educa famílias, a bênção que faz com que os valores do reino sejam impressos no nosso coração e nós experimentemos um genuíno avivamento espiritual, que é marcado pela palavra, é marcado pela oração, pelo arrependimento e tudo fruto do Espírito Santo de Deus. Essa bênção não é só para trazer alegria e paz a esses apóstolos, mas é para tirar das mãos desses apóstolos qualquer tipo de possibilidade de vanglória, qualquer tipo de possibilidade de no futuro dizer o seguinte: fui eu que fiz, fui eu que consolidei, foi isso que eu realizei e eu sou o personagem principal dentro da história para a consolidação desse trabalho e para a expansão do reino de Deus. Jesus deixa muito claro: não somos nós, é Ele que avança através de nós, e sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada. Mas ainda essa bênção de Deus tem como sequência a ascensão de Jesus Cristo. Algumas pessoas acabam lidando com a ascensão de Cristo de forma um tanto problemática, entendendo até mesmo que é uma situação drástica para a igreja, grave para a igreja, Cristo não está fisicamente presente. Entretanto, quando você olha para toda a extensão do texto bíblico, você percebe que até mesmo a ascensão de Jesus é uma tremenda graça. A ascensão de Jesus é maravilhosa. Talvez alguém fale assim: mas pastor, como é possível? Jesus estaria aqui agora, Jesus estaria presente, Jesus estaria com o seu povo, Jesus estaria aconselhando. Imagine Jesus pregando em uma igreja, imagine Jesus discipulando, imagine Jesus anunciando o Evangelho, até mesmo continuando a curar. Mas vejam, a ascensão do Filho de Deus é algo maravilhoso, porque Ele vai aos céus para nos abençoar. Ele vai aos céus, e essa sua ausência é tão preciosa, que Ele é capaz de dizer que bem-aventurados não são aqueles que viram, mas justamente aqueles que não viram. Por quê? Essa ausência não é meramente a não presença física de Cristo, mas se torna em uma ausência presente, porque Ele envia o seu Espírito. A promessa que acompanha o ministério do Senhor Jesus Cristo, o envio do Espírito Santo. A promessa que acompanha especialmente o livro de Atos, o envio do Espírito Santo. E nós sabemos, como o próprio Senhor Jesus Cristo diz: olha, se eu não for, não virá o Espírito. E portanto, quando vai o Filho de Deus, vem sobre a igreja o Espírito Santo. Nós não estamos sós. Essa igreja não está só. Você não está sozinho. A sua família não está sozinha. Mas você tem o próprio Espírito de Deus em seu coração, na igreja, na família. Para quê? Para que você seja um canal de bênção. Para que você seja um adorador. Para que a sua vida tenha um sentido centrado em Deus, firmado em Deus, solidificado em Deus. E que mais do que isso, você transborde com a presença do Espírito Santo, anunciando o Evangelho de redenção e anunciando que em Cristo e somente em Cristo Jesus há redenção para os pecados. Cristo foi e fisicamente Ele está à direita do Pai, você e eu sabemos disso, mas vem sobre nós e em nós o Espírito Santo, o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo que regenera, o Espírito Santo que santifica, o Espírito Santo que encoraja, o Espírito Santo que nos faz lembrar das promessas de Deus, o Espírito Santo que nos leva a todo lugar, anunciando o Evangelho de Cristo e conduzindo pecadores arrependidos à presença do Filho de Deus. É isso que faz o Espírito Santo. E o texto diz que enquanto ele se retirava, indo aos céus, continuava abençoando a sua igreja.
veja o tanto que Deus fez e que Deus faz por nós. Observe como o Senhor continua a trazer a cada um de nós para perto. Perceba como Jesus, de forma tão cuidadosa, magnífica, bela, é aquele que primeiro nos traz para perto, nos educa, imprime em nós o seu caráter, constrói a nossa vida, nos corrige, nos direciona com sua palavra. Perceba como Jesus nos abençoa, perceba como Cristo imprime no nosso coração a alegria de pertencermos a Ele e nos dá possibilidades múltiplas pelo seu poder e sob a sua autoridade de expandirmos o reino de Deus. Mas note, Ele, assim como realiza tudo isso, Ele exige resposta. E a partir do verso 52, você vê justamente isso. O texto nos fala que eles, ao observarem o cuidado de Cristo, a educação do Filho de Deus sobre as nossas vidas, o modo maravilhoso com que nos ouve e o modo maravilhoso com que também fala a nós, o modo extraordinário com que nos abençoa e habilita os seus para a pregação do Evangelho, a forma gloriosa como ascende para fazer com que viesse sobre nós o Espírito Santo. A resposta desses discípulos é a adoração. Não menospreze a adoração. E existe um mal que tem corroído igrejas, e corroído igrejas evangélicas, que é a ausência da percepção de que a nossa vida só tem sentido quando ela se centra na adoração. Você e eu vivemos para adorar. Você e eu existimos para adorar a Deus. A nossa vida não é para ter lucro. A nossa existência não se resume nem mesmo a constituir família. Nós não vivemos para o trabalho. Nós não vivemos para o entretenimento. Nós não vivemos para ficar o dia inteiro rolando tela de celular e às vezes jogando conversa fora. Não é para isso que você existe. E muito menos não é para isso que você foi chamado da morte para a vida em Cristo Jesus. Quando você observa atentamente o que o Filho de Deus fez por você, é inevitável. Você o quer adorar, você quer prestar culto, você quer que a sua vida se veja centrada nele e que a sua alegria seja a alegria de Cristo, que o seu prazer seja o prazer de Cristo e que o maior deleite da sua alma é estar aqui e agora em adoração pública, mas também nos ambientes privados, pensando como servir e como adorar a Deus. É isso que Cristo exige de resposta diante do muito que Ele fez por nós. E esses apóstolos, homens como nós, é importante enfatizar isso, porque às vezes as pessoas imaginam que os apóstolos eram uma espécie de super-homens, nada disso. Eram seres humanos como todos nós aqui, mas diante do Cristo ressurreto, o Cristo que nos aconselha, o Cristo que nos exorta, o Cristo que nos abençoa, e o Cristo que subiu ao céu para fazer vir sobre nós o Espírito Santo, a única resposta possível é a adoração, é reconhecimento. Ele é soberano, Ele é grandioso, Ele é supremo, Ele é criador de todas as coisas, Ele chama as estrelas pelo nome, Ele trouxe toda essa realidade à existência pela palavra do seu poder. Ele é um criado, mas ao mesmo tempo criou todas as coisas. Ele é eterno com o Pai e o Espírito Santo, e Ele é eternamente adorado com o Pai e o Espírito Santo. E como nós ouvimos na nossa liturgia, nós estamos aqui para reconhecer isso. Deus como nosso Criador, e ao mesmo tempo reconhecermos, mesmo sendo tão grande, mesmo sendo tão poderoso, mesmo sendo eterno Criador dos céus e da terra, Ele quis se fazer homem. Ele quis se aproximar de nós. Mais do que isso, Ele quis morrer, cumprindo os propósitos de Deus. Ele quis morrer por pecadores. Você e eu, lembre-se sempre disso, não merecemos e jamais mereceríamos tão grande salvação. Por isso que o escritor aos Hebreus, com tanta
sabedoria diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Porque é algo extraordinário, impossível aos olhos humanos, impossível diante da lógica humana. Só que Deus rompe com todo o sentido de lógica, com todo o sentido de sabedoria humana, e faz com que aquilo que deveria ser considerado loucura se transforme a maior e mais séria de todas as realidades. Deus se faz homem para morrer em favor dos eleitos de Deus e conceder-lhes vida eterna e justificação em seu sangue. Não nos faltam motivos para adorar. E por isso nós adoramos aqui, agora. Por isso nós nos levantamos amanhã, numa segunda-feira, e na semana adoramos. E lidando com papéis, adoramos. E na escrita de uma redação para a escola, adoramos. E aprendendo ali as regras, aprendendo a dinâmica da educação, adoramos. Na limpeza de uma casa, adoramos. Na conversa com pessoas, adoramos a Deus. Não pode ser menos que isso, diante do muito que Deus fez por nós. E por isso que esses apóstolos aqui, adorando, agora sim, voltaram para Jerusalém. A resposta é a adoração, mas a resposta também é a missão. Você imagina o que era Jerusalém naquele tempo? Você imagina que não se tinham passado muitos dias após a ressurreição de Cristo. Imagine que ainda existiam judeus ressentidos pelo ministério de Jesus Cristo. Lembre-se que esses são os mesmos apóstolos que, como relata o Evangelho de João, estavam encerrados atrás de pesadas portas, escondidos, temendo os judeus. São estes homens. Mas diante de Cristo, diante do muito que Ele fez, diante do seu cuidado, da sua provisão, diante da sua instrução, diante da sua pessoa e da sua obra, eles precisam voltar para Jerusalém, porque essa mensagem não lhes cabe no peito. Meus irmãos, existe uma tendência, por vezes, em que os crentes imaginam que os ambientes mais perfeitos e os ambientes de maior desenvolvimento da vida cristã são aqueles ambientes de reclusão. Aliás, essa já é uma tendência dentro da história cristã desde o estabelecimento de mosteiros. Você poderia lembrar, por exemplo, de Bento de Núrcia e aqueles mosteiros que foram estabelecidos. Poderia lembrar das ordens de Cluny, que também se estabeleceram buscando uma vida reclusa e separada do mundo. Isso vem também para a tradição protestante. Poderia se recordar, por exemplo, dos grupos dos Quakers ou os grupos dos Menonitas e tantos outros que se escondem dizendo: a sociedade é perigosa, a sociedade nos tirará da presença de Deus, a sociedade comum nos haverá de afastar da nossa comunhão com Deus. Por isso nós precisamos viver um ambiente recluso, sem contato com o mundo. Teremos que ficar ali presos, construindo a nossa própria sociedade separada e sem envolvimento com Jerusalém. Mas a percepção aqui do texto é contrária. Ora, nós temos Jesus. Nós temos Jesus. Nós temos a mensagem do Filho de Deus. Nós temos a bênção do Filho de Deus. Nós temos a sua presença conosco. Nós temos que temer o quê? O que é violento o suficiente para nos acovardar diante das tempestades, diante das tribulações? O que é poderoso demais para, como se diz a expressão popular, tirar o nosso chão, sendo que nós temos a Cristo? O que é tão violento que abala a nossa fé? Ou o que é tão opressivo que faz com que nós fujamos e digamos o seguinte: não, eu não creio em Cristo? Ou ainda, não é bem assim, eu creio em Jesus, mas o que é tão sério que nos faz negociar o Evangelho de Cristo? E aqui você não precisa pensar necessariamente naqueles grandes problemas, aquelas perseguições como acontecem no Extremo Oriente ou no Oriente Médio. Mas pensa o seguinte: como muitas vezes nós negamos o Filho de Deus por pouca coisa. Nós negamos o Filho de Deus em situações mais simples. No trabalho, uma palavra mal colocada.
no ambiente familiar, em meio a pressões que existem ali, numa conversa com um amigo e aquela mentalidade: eu não quero de alguma forma deixar o amigo desconfortável, ou não quero deixar o ambiente de trabalho desconfortável, não quero trazer nenhum incômodo para esse lugar, então eu me fecho na minha religião, me fecho no meu relacionamento com Deus. É como se nós tivéssemos uma certa autorização que não existe para guardarmos a nossa fé dentro de nós e para não compartilharmos com as nossas palavras e com a nossa vida. Sabe aquela ideia assim, cada um tem a sua religião e religião não se discute? Provavelmente você já ouviu isso muitas vezes. É possível que você não creia nisso, mas muitos crentes vivem como se fosse dessa forma. Porque quando você não fala de Jesus, quando você deixa de viver Jesus para seguir os ritmos do mundo e fala assim: para não trazer incômodo, ou a palavra que se tem muitas vezes usada, né, é para não deixar o outro desconfortável. Será que na prática você não está afirmando a você mesmo e ao outro que toda religião é igual? Que religião é um campo que não se discute? Que fé é algo que pertence à individualidade? E no fim das contas, o raciocínio que isso leva é aquele terror: todos os caminhos levam a Deus. Será que não é isso que está acontecendo? Fé, vida com Deus, não é algo para você encerrar, trancar as portas e deixar escondido. Mas é o que move a sua e a minha vida. É o que dá sentido a sua e a minha vida. Mesmo com os problemas, mesmo com as divisões, mesmo com a opressão, mesmo com inimigos, mesmo com a espada, mesmo com governos, mesmo em qualquer situação, a integridade diante de Deus é algo inegociável. Nós o servimos, nós o adoramos. Não tem como nós deixarmos a nossa fé dentro de casa, enfrentarmos a semana, pegarmos essa fé, colocarmos no bolso, trazemos para a igreja, depois guardamos novamente. E aqui é o que eles fazem. Eles vão para Jerusalém. Era um lugar hostil. Era uma cidade em que eles teriam muito trabalho. Muito trabalho. É um lugar em que existiriam múltiplas possibilidades para a pregação do Evangelho. Mas é ali que Jesus quer que eles estejam. E eles vão. Só que não vão de qualquer jeito. Não vão com o coração pesado. Sabe aquela sensação? Tem que ir. Tem que fazer. Às vezes acontece isso na igreja, quando evangelismos de rua são feitos, né? Ou conversa com pessoas, bater nas casas, até entrega de folhetos. As poucas pessoas que vão dizer: tem que ir, né? Nós somos embaixadores do reino. O texto diz que eles foram com grande júbilo, voltando para Jerusalém, para viver Jesus, para anunciar a Cristo. E viviam também, como o texto nos fala, em comunidade. A resposta que Jesus exige de nós é uma resposta de adoração, é uma resposta que nos leva à pregação do Evangelho com alegria, mas é uma resposta que nós vivamos em uma comunidade que adora. É claro que aqui você tem o elemento do templo como um lugar santificado para o serviço divino. Hoje, como você bem sabe, nos moldes do Antigo Testamento nós não temos templo, mas nós temos a comunidade dos filhos de Deus, a igreja de Deus vivo, o baluarte da verdade. Nós temos um povo que se reúne, nós temos um povo que congrega, nós temos um povo que ora, nós temos um povo que adora, nós temos um povo que aprende, nós temos um povo que consola uns aos outros, nós temos um povo de Deus, que caminha na mesma direção, seguindo os passos de Jesus. Existe muito aquela tendência de dizer o seguinte: a igreja sou eu, então eu posso viver a minha fé dentro de casa, e agora nós temos, de certa maneira, infelizmente, algumas facilidades para quem gosta desse estilo, porque ele pode ficar dentro de casa, ou ela pode ficar dentro de casa, abre o seu computador ou liga lá na televisão, coloca lá uma mensagem, um culto, acompanha e acha que aquilo ali é o culto público. E tem muita gente fazendo isso.
Tem muita gente que coloca uma mensagem ali no dia de domingo e enquanto está ali começa a conversar, enquanto está ali vai mexer com cozinha, enquanto está ali se retira, vai fazer uma outra coisa. E quantos não têm aquele hábito, quando estão frente às telas, de pular os momentos que são menos interessantes? Oração, por exemplo, tem muita gente que pula. Cânticos, um ou outro que gosta, coloca apenas o momento da mensagem, como se a liturgia como um todo não fosse relevante. Nós já tínhamos recentemente o problema daqueles que se autodenominavam de desigrejados. Agora, este público ganha maior força até por conta dessa percepção de que se você ligar uma tela, assistir a um culto que de forma alguma é um princípio da reforma, afinal de contas nós cultuamos a Deus, nós não assistimos a um culto, tem a mesma validade. Deus nos reúne como povo para que nós aprendamos a nos alegrar uns com os outros, para que nós aprendamos a chorar uns com os outros, para que nós nos aconselhemos mutuamente, para que nós nos encorajemos mutuamente, para que nós vivenciemos este corpo encarnado de Cristo, que é a igreja, para que nós já experimentemos um pouco do que nos aguarda naquele grande encontro. O nosso Salvador nos tem abençoado e nós cremos no Cristo ressurreto, vivo, verdadeiro, o Cristo que não mudou. Afinal, como diz o escritor aos Hebreus, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O Cristo que permanece, e da mesma forma que ele permaneceu com aquela igreja, ele permanece hoje. Essa comunidade tem comemorado e celebrado diante de Deus com ações de graças 10 anos de organização. 10 anos. 10 anos do cuidado de Deus. 10 anos de comunhão. 10 anos de pregação do Evangelho, de fidelidade, de busca para honrar o Senhor. 10 anos certamente de desafios, como toda igreja tem os seus desafios, mas 10 anos em que há a percepção muito evidente da presença de Cristo Jesus. Ele não está no prédio, ele não está entre essas paredes meramente, mas ele está na reunião dos filhos de Deus, nessa reunião. E se por alguma razão vocês deixassem de fazer essa reunião aqui e fossem para aquele pátio, ali ele estaria. Ou se uma catástrofe acontecesse e vocês tivessem que se reunir debaixo de uma árvore, ali ele estaria do mesmo jeito, da mesma forma, com os mesmos cuidados, e nós com a mesma urgência de termos o Filho de Deus conosco, porque é Ele que nos ouve, porque é Ele que, com muito amor, ouve até mesmo as orações que nós não sabemos fazer, porque é Ele que nos conhece, mas ao mesmo tempo Ele que nos instrui, Ele que nos direciona pela palavra. Jamais separa o Espírito Santo e a palavra, caminham juntos, porque Ele, afinal de contas, é que inspirou a palavra. Esse mesmo Cristo que nos abençoa, Cristo que nos abençoa, a paz, a alegria, o júbilo, a bênção de nós vermos aqui 10 anos que foram construídos, mas nós já podemos visualizar o futuro. Não, quantas crianças? Quantas crianças? Então a geração que vivenciou essa trajetória de 10 anos já pode olhar para o futuro, perceber a bênção de Deus aqui, agora, perceber a bênção de Deus no passado, mas olhar o Deus que continua sendo fiel à sua palavra e continuará abençoando esta igreja e as gerações por Cristo Jesus. Deus nos abençoa. Nos abençoa para que nós não tenhamos o poder na mão. Cada conversão, cada transformação de vida, cada mudança de história, cada família restaurada, cada pecador arrependido, não somos nós. Louvado seja Deus por isso. Não é o pastor, não é o conselho, não são os membros, mas é Jesus. O livro de Atos é a continuidade do ministério de Cristo, você sabe disso, né? Ele continua.
e atravessa Atos, e atravessa o período apostólico, atravessa os pais da igreja, atravessa o período da Idade Média, atravessa a Reforma, ao período moderno, até chegarmos no século XXI, e Jesus continua trabalhando, libertando, perdoando. Essa é a bênção constante e paciente de Deus sobre as nossas vidas. O que nós precisamos é nos atentar a isso. É ter os olhos bem abertos para aquilo que Deus tem feito. E o Deus que, por fazer tudo isso, também nos chama a resposta. A resposta de adoração, porque Ele é, e pela obra maravilhosa de salvação. A resposta para que nós anunciemos o Evangelho. Que o Espírito Santo te incomode, para que onde você estiver também pregue o Evangelho. Que nos incomode, para que nós não passemos por essa vida sendo pessoas irrelevantes, com uma vida mesquinha, e com uma vida que está simplesmente centrada em construir impérios terrenos, sem pensar no reino de Deus. Mas que nós tenhamos a sensibilidade de olhar as pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que caminham por essa vida sem saber de Jesus. E mais do que isso, sem querer saber de Jesus. Deus pode te usar. Deus pode te usar para compartilhar desse maravilhoso Evangelho. E essa é a resposta que Ele requer, bem como uma resposta de vida em comunidade, vida de adoração. Deus nos quer juntos. Deus nos quer juntos. Na adoração, nos dias bons e ruins, nos momentos de tempestades, mas também nos momentos de bonança. E seguindo Jesus, caminhando com o Filho de Deus, uns com os outros, enquanto nós já aguardamos aquele maravilhoso dia, quando também uns com os outros e com multidões incalculáveis poderemos agradecê-lo, louvá-lo, adorá-lo, porque Ele é, e pela grande salvação realizada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Amém. Que esse Deus bendito continue a abençoar essa igreja, continue a fortalecê-la em Cristo, centrando-a em Cristo pela palavra, a fim de que, sob as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, vocês continuem a adorar, a pregar, a viver em comunidade e a engrandecer ao Deus da nossa salvação. Que Deus nos abençoe. Amém. Bênção maravilhoso, irmãos. Poderia continuar até meia-noite. A alegria do Senhor, né? Nós vamos cantar ao Senhor, Salmo 100, todos juntos com alegria, e após o reverendo estará orando, encerrando, todos de pé para cantarmos, e no final a oração e a interpretação da bênção. Cantemos ao Senhor com júbilo, porque Cristo está conosco. Salmo 100.